Vamos continuar a nossa série de exposição. Eu não sei quem pode me ajudar aqui com a luz, que está meio escuro aqui. Se alguém ouviu aí na sala de controle, por favor. Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa série de exposição no livro do profeta Abacuque. Vamos considerar o capítulo 3, versículos 12 e 13. Muito obrigado, sala de controle. Versículo 12 e 13. Nós estamos hoje, vamos considerar hoje a antepenúltima mensagem dessa série de exposição. Ou seja, teremos neste sábado, se Deus quiser, sábado que vem, a penúltima, e no outro sábado, a última mensagem da série de exposição da carta do livro, do livro do profeta Abacuque. Então vamos lá. Capítulo 3, versículos 12 e 13. Existe uma clara distinção entre o objetivo e os meios para consegui-lo. As guerras humanas ilustram muito bem essa verdade. Por exemplo, a guerra da Ucrânia. A Rússia certamente possuiu um objetivo ao iniciar esse conflito. Se pesquisarmos procurando entender as razões, vamos encontrar algumas opções, ou como está na moda dizer, algumas narrativas. Desde a intenção da Rússia de expurgar da Ucrânia grupos neonazistas, até o interesse de restabelecer gradativamente os territórios da antiga União Soviética. Qual é de fato o objetivo? Eu não sei. Mas também não vem ao caso. Não podemos, no entanto, ser inocente a ponto de achar que essas guerras são simplesmente a luta do bem contra o mal. Não que não possa ser feito juízo de valor nessa direção, mas sim, precisamos estar cientes que existem vários fatores que conduzem a um momento como este. Entretanto, apesar de não sabermos a real intenção da Rússia nesta guerra, certamente não é destruição por destruição. Claramente há outros anseios por trás de tudo isso. E tudo que eu falei até agora está relacionado ao objetivo. Porém, uma coisa nós conhecemos bem: não sabemos o objetivo, mas nós conhecemos bem os meios para se alcançar esse objetivo. Tem sido amplamente divulgado. Quais são os meios de se alcançar objetivos bélicos em uma guerra? Soldados, armas, tanques, aviões, mísseis, drones e etc. Enfim, o meio para se vencer uma guerra humana é morte e destruição. Logo, ao analisarmos alguns acontecimentos bíblicos, devemos ter em mente essa estrutura de que existe fins e meios. E meios e fins. A diferença é que Deus, ao contrário dos homens, deixa bem claro na Escritura os seus meios e as suas finalidades. Hoje vamos avançar na parte final do livro do profeta Abacuque e veremos o objetivo último de Deus com todos os eventos profetizados por Abacuque, que está lá no verso 12 e 13 do capítulo 3, que enfim vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Revela sabedoria para nós nessa noite, Senhor. Toca o nosso coração por meio da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabemos, quem tem acompanhado sabe, que o profeta Abacuque vem revelando uma imagem de um Senhor, uma teofania, uma representação, uma ilustração do
Senhor avançando em direção a Jerusalém, onde Ele vai trazer primeiro juízo contra o povo, pela pecaminosidade do povo, depois vai trazer condenação aos inimigos do povo dele, a Babilônia, aos caldeus, e enfim, salvação ao povo. Agora, quando nós vamos ver a partir do verso 12, desse capítulo 3 que vamos iniciar hoje, até o verso 15, o marchar triunfante desse Deus nos caminhos da história. Quando o profeta começa a analisar o propósito e a finalidade desse Deus guerreiro, que vem montado em sua carruagem de vitória, como nós já consideramos nas mensagens anteriores. E entre as intenções, os objetivos finais revelados aqui pelo Senhor, o primeiro ponto que eu queria destacar é a intenção de punir. Está lá no verso 12, diz o seguinte, vou ler só o verso 12 novamente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. A essa altura do livro, nós já sabemos a resposta para as perguntas do verso 8. Quem está lembrado, se não, você pode voltar e aí na sua Bíblia olhar o verso 8, que a ira de Deus não é contra os rios, não é contra os mares, não é contra os corpos aquáticos. Nós já consideramos aqui, e você pode ler depois no versículo 8 desse mesmo capítulo 3. Então, já foi respondido que não é contra esses corpos da natureza. No verso 12, então agora ele vai deixar claro contra quem é a sua ira e sua indignação. Está lá no final do verso 12. A indignação de Deus não é contra a natureza, mas contra as nações. Uma verdade, todos nós precisamos concordar. Todos. Mesmo que nós reflitamos pouco sobre esse assunto, vamos concordar que no decorrer da história humana, em raríssimas exceções, nações se renderam ao governo de Deus. Por exemplo, Israel e Judá, eventualmente, entre altos e baixos, mais baixos do que altos. Nínive, após a pregação do profeta Jonas, quem tem vindo aos domingos tem sido abençoado com a pregação desse livro. E um tempo ali, depois que Jonas, depois de toda a teimosia dele, pregou ali em Nínive, e um tempo Deus foi adorado naquela nação, temporariamente. Talvez, possivelmente, Genebra, no tempo que vivia sob forte liderança de João Calvino. Então, eu refletindo um pouco mais, eu encontrei essas pequenas exceções na história da humanidade inteira. Se nós formos considerar a história da humanidade inteira, talvez 98, 95% da história desde a criação até hoje, os homens foram pagãos, idólatras. Isso está claro, inclusive a própria Bíblia revela isso. Nesta esteira, em maior ou menor medida, as nações sempre foram inimigas do reino de Deus. Lembre-se que não existe meio termo na vida cristã. Nem individualmente, eu não posso estar um pouco no mundo e um pouco sendo cristão. Não existe meio termo. O pastor Paulo disse uma frase aqui, que eu não sou um frasista tão habilidoso quanto o pastor Paulo, mas ele disse que quem está em cima do muro já é de Satanás, um negócio assim. Então quem está em cima do muro já é inimigo de Deus. Você só pode estar debaixo de um reinado de Deus ou de qualquer outro reinado do mundo. Nesta perspectiva, podemos entender melhor algumas implicações de um texto muito conhecido, em Salmo 33, 12, que diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vou repetir: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nesse verso, a primeira interpretação, a primeira lição,
o primeiro conteúdo é muito claro. Feliz é a nação que tem um coração voltado ao Senhor. Mas uma implicação lógica desse texto também aponta na direção negativa, que todas as demais que não têm o coração voltado ao Senhor, consequentemente são infelizes. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e todas as outras infelizes. Assim, nesse caminho, nessa direção de nações cujo Deus não é o Senhor, todo esforço é em vão. Pois quando o Senhor age a terra mal aguenta a sua presença, tremendo sobre os seus passos largos, como diz o texto. Por toda a terra, com indignação pisoteastes nações, ou as nações. É preciso fazer um esclarecimento teológico aqui. A indignação do Senhor contra a nação, contra as nações, em outras palavras, é a indignação do Senhor contra o pecado das nações. O pecado, segundo a resposta da 14ª pergunta do Catecismo Puritano de Charles Spurgeon, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Em complemento, Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, define que o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, não só em atos, e aqui o parênteses é meu, ação, em atitude, parênteses meu, comportamento, mas também em natureza moral, parênteses meu, um entendimento do que é certo e do que é errado objetivamente. Todos nós já estamos carecas de saber que, de forma individual, Deus se ira contra o pecado de cada um. Quer seja em ação, comportamento ou entendimento contrário à sua lei e à sua natureza. Entendo que a ira de Deus contra o pecado não é uma ação, e isso aqui é muito interessante. Entenda que Deus precisa se irar contra o pecado, porque não é uma ação volitiva de Deus. Deus não pensa, agora eu vou me irar contra o pecado. Não, tem a ver com a natureza de Deus. Porque Deus é santo, Ele precisa trazer ira contra o pecado. Porque Deus não pratica a justiça. Porque Deus é justo, Ele precisa trazer castigo contra o pecado. Seria como um homem, para você entender essa relação de obrigatoriedade da ação de Deus, seria como um homem que decide não pensar. Aí vem o espertinho e diz assim, e quem faz meditação que não pensa em nada? Não pensar em nada não é não pensar, é pensar em nada. De forma que o ser humano é da natureza do homem pensar. Ele não pode deixar de pensar. Então Deus não pode deixar de punir o pecado. É impossível para Deus deixar de punir o pecado. Porém, o foco do verso 12 que estamos considerando não é a ira de Deus individualmente contra cada um dos pecados, mas contra nações. Vamos olhar um pouco para o Brasil. Puxa! Será que somos uma nação rendida ao Senhor? Quem concorda diz amém. Rapaz, se alguém diz amém. Recentemente, não sei há quanto tempo, uma revista que também nunca tinha escutado falar, mas chamada Nylon, publicou na capa da revista uma foto da Anitta e estava escrito assim: na América, as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer se divertir e, vou melhorar um pouco aqui, e ter relações sexuais. Eu quero trazer essa energia para cá. Quem lê jornal sabe que ela disse que não foi bem assim, etc. Não interessa o que ela disse. O comportamento é bem compatível com essa frase. Será que essa fama do Brasil, que
de alguma forma, direta ou diretamente pelo que ela disse, foi estampada mais uma vez em alguma revista, será que é injustificada? Infelizmente, não. Nem a fama da Anitta, nem a fama do Brasil. Nós vivemos no país do carnaval. Recentemente o país celebrou a volta do carnaval. E o grande campeão do carnaval, qual era o tema? Acho que não é nem bom dizer dentro da casa do Senhor. Era um ídolo pagão. A grande festa do país Brasil celebrou o paganismo pela enésima vez. Mas esse ano ganhou novamente. É o país da corrupção. É o país da sensualidade. É o país do jeitinho brasileiro, conhecido formalmente como desonestidade. É o país do atraso protocolar. É o país da falta de educação. Por essas razões, certamente, juízo definitivo um dia virá sobre o nosso país. Como nós devemos agir, então, neste meio todo? Sendo fiel em meio à perversidade. Sendo sal e luz, onde quer que você esteja. Influenciando e não sendo influenciado. Sendo testemunha de Jesus. Não só falando, mas sendo testemunha de Jesus. Vivendo, não como cidadãos do país do carnaval, mas cidadãos da Jerusalém celestial. Será que o meu e o seu comportamento reflete a nossa cidadania? Às vezes fica meio confuso, está adaptado. Mas o cristão é nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Não é isso que diz a palavra? Não seja influenciado pelo mundo, mas influencie. O segundo ponto é a intenção e o meio, a intenção final e o meio de salvar de Deus. Está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 13. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Esse versículo informa ao leitor a segunda e mais importante informação sobre o objetivo último de Deus, que é salvar. Deus não destrói o perverso simplesmente por fazê-lo. Ele o destrói por amor do seu povo, por amor de si mesmo. Deus tem um povo e salva esse povo dos seus inimigos. O que fica claro na primeira afirmação desse verso 13. Saíste para salvar o teu povo. Agora observe que, seguida esta primeira afirmação, há uma segunda, um pouco mais complexa de compreender. Deus sai também, se nós formos ler, pelo menos na versão que eu estou lendo na NVI, para libertar o teu ungido. Ao contrário do que muitos podem presumir, o Antigo Testamento usa em apenas poucos casos o termo ungido para se referir ao futuro libertador do povo. Na verdade, este termo aparece novamente apenas em um outro livro entre os escritos proféticos, em Isaías 45, versículo 1, que nós vamos considerar mais na frente. Portanto, não surpreende o fato que muitas vezes esse texto é interpretado no plural. Pode ser que alguma versão que você tenha aí, esse texto pode ter sido traduzido no plural, como se ungido estivesse se referindo a Israel como povo de Deus. Apesar de possível essas interpretações, há vários fatores que são contra a esta forma de ler. Primeiro, o texto hebraico está no singular e não no plural.
E, naturalmente, a interpretação deve começar sobre essa perspectiva. Acrescenta-se ao fato em que nenhum lugar no Antigo Testamento o povo de Deus é chamado de ungido. Então, qual seria? O que quer dizer, afinal? Uma explicação preferível é traduzir este mesmo texto com a palavra com, o que é cabível pelas palavras no original, no hebraico. Em vez de ficar para libertar o teu ungido, ficaria para libertar com o teu ungido. Assim, a salvação divina é para o povo de Deus, mas é caracterizada pelo seu ungido. Quem seria esse ungido? O agente por meio de quem o Senhor realizaria a salvação profetizada por Abacuque. Para tentar responder esta outra pergunta, vamos voltar à passagem que eu disse que nós iríamos considerar. Isaías 45, versículo 1. Nesse texto, que é a única vez que essa mesma palavra ungido, aparece nos livros proféticos, o profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Quem foi esse Ciro, a quem o profeta Isaías chama de ungido? O que a princípio pode ter relação com o que Abacuque está falando. Ciro foi o rei da Pérsia entre 559 e 529 a.C. e foi usado por Deus justamente como instrumento para a libertação do povo de Judá / Israel do exílio babilônico. Este homem é citado em Isaías, Esdras, 2 Crônicas. Foi ele quem permitiu o povo de Israel, enfim, voltar do exílio. Notem, Abacuque está profetizando que viria um povo caldeu, o povo da Babilônia, e levaria o povo de Judá cativo. E quando ele chega na parte final da sua profecia, ele vê a imagem de Deus vindo, ele ilustra isso, e ele diz que quando Deus viesse com um ungido, ia salvar o povo. Ciro, além de resgatar o povo do exílio babilônico, ele também autorizou, após a conquista, a reconstrução por Esdras do templo. Assim, mesmo sendo possível outras interpretações quanto a este ungido, as circunstâncias dessa referência em Abacuque combinam bem com o papel de Ciro, que desempenhou na história como instrumento de Deus de redenção, mais de um século após a profecia de Abacuque. Abacuque foi levado a reconhecer que depois de Deus haver julgado seu próprio povo pela mão dos babilônios, ele iria então suscitar outro poder que iria executar juízo sobre os babilônios e a libertação do povo de Deus. Este juízo operou sua execução no reinado de Ciro, que no sentido físico e apenas nesse, nacional, libertou o povo do exílio. É claro, como eu tenho repetido aqui inúmeras vezes, que toda a profecia do Antigo Testamento, ela aponta um cumprimento imediato, mas ela também lança um olho para o futuro. Lança um olho para um cumprimento definitivo. Então, em um sentido imediato, a profecia de Abacuque parece se referir a Ciro, esse libertador do povo do exílio babilônico. Porém, num sentido mais messiânico, mais definitivo, é claro que aponta para Jesus Cristo. Enquanto um restaura o povo no sentido político e geográfico, o outro restaura o povo no âmbito redentor do plano de Deus.
Na parte 13, na parte B do verso 13, fica clara a obra do ungido. Neste contexto, esmagaste, olha isso aqui, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Portanto, o ungido tem como alvo o líder daquela nação. Ciro teve como alvo o líder da Babilônia, com o propósito de destronar aquele líder. Esse chefe é o principal objetivo do ungido imediato, Ciro, esmagar esse líder. Por isso que em Salmo 110, versículo 5, num cumprimento agora futuro e final, apontando para Jesus Cristo, o salmista diz: o Senhor, olha lá, Ciro esmagou o rei da Babilônia, cumprimento imediato, cumprimento final. Ciro esmagou, o Senhor está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira. Salmo 110, versículo 5. É interessante que essa promessa revelada a Abacuque é a mesma promessa revelada no Éden a Satanás. Notem que ele está dizendo que o ungido vai esmagar a cabeça do líder da outra nação. Quem é que vai esmagar a cabeça do inimigo definitivo? Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente do Evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este, o descendente da mulher, Jesus Cristo, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Assim como Ciro ia esmagar e ferir a cabeça do rei da Babilônia, Jesus Cristo esmaga e fere a cabeça de Satanás. Isso que é o cumprimento duplo das profecias. Isso nos revela que o cumprimento final desta profecia de Abacuque é que Jesus vai trazer vitória contra Satanás e toda a sua horda, bem como todos filhos da ira. Porque assim, parêntese imenso aqui, um parêntese imenso. Quando nós cremos, somos convertidos e cremos verdadeiramente em Cristo, nós somos adotados. Mas nós temos o engano de achar que a adoção é você sair do neutro para filho de Deus. Não, a adoção é mudança de pai. Você tinha um pai e você foi adotado por outro. Quem é o pai do homem que não conhece a Cristo? Satanás, o inimigo de Deus. E aí, a esse Jesus vai vencer, bem como todos os seus anjos demoníacos e todos os homens que não se rendem aos seus pés. Deus é um Senhor de promessas. Assim como Deus criou todas as coisas pela palavra, assim também Deus promete que todas as coisas que Ele promete, todas as suas promessas se tornarão realidade. Notem, nós quando falamos algo, pode ser que aquilo aconteça ou não. É condicional. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Quando Deus fala, a criação do mundo ilustra bem isso. Ele fala, logo acontece. Não existe tempo, não existe interregno. Tempo é coisa para nós, Deus não vive fora do tempo. Então quando Ele fala que Ele vai fazer isso, é porque já está feito. Ainda não chegou a hora da gente sentir, mas já está feito. Assim como aconteceu com os caldeus, que foram libertados por Ciro, ou foram esmagados por Ciro e o povo foi libertado, assim também nós, um dia, seremos libertados por Jesus Cristo de todo o pecado, aqueles que creem. Como nós cantamos aqui uma canção muito bonita, somente Jesus é o nome pelo qual importa que sejamos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Salvos do quê? Da escravidão do pecado, santificação, da condenação do pecado, justificação, e da presença do pecado, glorificação.
Jesus Cristo é aquele que vai vencer o mal e vai trazer essa salvação ao seu povo. Educação, justiça social, caridade, boas obras, paz mundial, religião, legalismo, teologia, dinheiro, pastor e etc. Nada disso pode salvar o homem do juízo, porque o juízo já foi decretado. É como uma lei que entra em vigor depois de tantos dias. Já foi decretado, vai acontecer. É questão de tempo. O mundo se apoia em muitas coisas. Quando o mundo se apoia em tudo que não é Deus, se apoia em ídolos. Mas não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus Cristo. Diferente das guerras dos homens, que muitas vezes as intenções são escusas e misteriosas, a finalidade da guerra do Deus Trino e seu ungido é clara, revelada diante de todos: justiça, que é uma coisa boa, aos ímpios, e salvação, usando os atributos de Deus para definir misericórdia para com seu povo. Na batalha final dessa guerra, as nações e povos certamente sofrerão consequências terríveis pelos seus pecados. Se o mundo conhecesse e confiasse na verdade, estaria aterrorizado. E quanto a nós? Quanto a nós, os salvos pelo ungido Jesus Cristo, o sentimento deve ser outro. Finalizo lendo o Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 6. Não se perturbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei à salvação aqui, para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E está aqui: exclusivo, objetivo e absoluto. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em nome de Jesus. Amém.